Então, gente, eu gostaria de acolher vocês com um trechinho tirado de Jó. Donde, pois, vem a sabedoria? Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Que a sabedoria do nosso bom Deus seja sobre nós nessa noite de hoje, inspirando o nosso estudo, nos inspirando para esse novo bloco de aprendizado que nós começamos hoje. Que o sopro da Ruach seja sobre a casa de cada uma e cada um de vocês, nos orientando e nos inspirando nessa noite de hoje. Amém? Obrigada, Pastor Nelson, por aceitar o convite de mais uma vez estar conosco. A alegria que é plural e é grande, ainda mais somada, né, com essa nossa diversidade. A palavra está contigo. Ok, obrigado pelo convite. Então, também estou contente por estar com vocês de novo, nesse ano novo. Não de muita paz, mas mesmo assim de esperança de que o bom senso predomine entre os líderes de nosso mundo. O assunto é sabedoria. Pois é, o que é sabedoria, afinal de contas? Sabedoria é saber muito, não é? Ou o quê? Sabedoria é ter lido muitos livros. Eu estou vendo a biblioteca da Franciele ali no fundo. Sabedoria é ter lido todos esses livros ali. Será que isso é sabedoria? Com o que a gente conecta? Com o que a gente associa a sabedoria? Nós temos, assim, nós vivemos num mundo literário, onde a sabedoria está vinculada a quê? À faculdade, à leitura, a livros, não é? Se vocês abstraírem de escolas e abstraírem de livros, de onde é que vem a sabedoria? Na época do Antigo Israel, não havia, quase pouca gente sabia ler e escrever. Não tinha escola. Sabedoria é o que, então? Basicamente, sabedoria é aquele conhecimento que se adquire da experiência da vida. As pessoas observam como é que funciona o mundo, como é que funciona a natureza, como funcionam os seres humanos, quais são as regras que estão por trás desse jogo de coisas que acontecem tanto na natureza quanto na comunicação humana. A experiência de muitos anos de observação é que vão tornar pessoas sábias. Por isso, geralmente, as pessoas sábias são as pessoas idosas. Na época do Antigo Israel, são as pessoas que mais experiências acumularam e que têm, então, a capacidade ou a possibilidade de ensinar. Os sábios são os idosos que recolheram muitas experiências e conseguem ensinar as gerações mais jovens. De forma simples, sabedoria é isso. No primeiro nível, assim, a sabedoria tem pouco a ver com Deus. A sabedoria quase não fala de Deus, porque a sabedoria é a experiência humana. É claro que por trás do saber humano, por trás das normas que regem o mundo e a natureza, as relações humanas, se pressupõe que esteja uma ordem do Deus Criador. Tudo está dentro de uma ordem criada. Conhecer essa ordem
e saber comportar-se de acordo com essa ordem, essa é a sabedoria. Esse é o temor do Senhor, do qual a Franciele falou, citado de Jó. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Conhecer as normas que Deus colocou no mundo é possível, é recomendável, e viver de acordo com elas é que perfaz a sabedoria. Essa sabedoria é um saber muito prático, não é de muita intelectualidade. As pessoas naquela época sabiam ser pessoas práticas, saber fazer alguma coisa. Interessante, por exemplo, vocês já ouviram dizer que havia no antigo Israel as carpideiras. Carpideiras são as profissionais do choro. Ou seja, quando alguém falece, a gente contrata as carpideiras para chorar. As carpideiras são chamadas no Antigo Testamento de sábias, porque sabem chorar. Então, saber fazer bem alguma coisa é ter sabedoria. Ou, uma pessoa que sabe falar bem, que tem uma boa retórica, é considerada uma pessoa sábia, porque sabe falar bem. Então, esse saber prático, como fazer algo, como poder viver sabendo fazer as coisas certas, esse é o mundo da sabedoria. E o interesse da sabedoria é viver de acordo com aquilo que está estabelecido pelas normas da criação, porque somente assim se pressupõe que se possa ser feliz. Então, viver de acordo com aquilo que as normas da criação de Deus nos transmitem através dos relacionamentos humanos, através das leis da natureza, viver de acordo com isso pressupõe-se que se está fazendo o que está correto e pressupõe-se que isso nos leva à felicidade. Isso aí evita com que as pessoas mais jovens cometam os mesmos erros que as pessoas idosas cometeram, evitam com que se incorra em decisões erradas que vão redundar em malefícios à sociedade. Tudo isso aí é considerado sabedoria. Onde é o lugar da sabedoria? Vocês já devem ter percebido que a sabedoria, esse saber prático, recolhido pela experiência, que está nas mãos das pessoas mais idosas, que viveram muito tempo, que aprenderam muito da vida, o lugar dessa sabedoria é a instrução da família. Os pais e as mães ensinam os filhos aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles sabem de décadas de experiência, de séculos de transmissão de pai para filho. Toda essa sabedoria tradicional é passada adiante no lugar da família, onde, claro, ainda não havia escola, não havia colégio, não havia nenhuma outra instituição. A única maneira de passar adiante esse saber coletivo é através da instrução na família. É verdade que havia um segundo lugar dessa sabedoria. O segundo lugar é na corte dos reis. Vocês sabem por que muitos livros sapienciais do Antigo Testamento são atribuídos a Salomão? Não porque ele era um sábio por excelência, ou porque ele tenha escrito tantos provérbios e tantos cânticos e tantas coisas bonitas que se encontram na Bíblia, não. Porque a partir de Salomão começou-se uma escola para pessoas da corte poderem ser conselheiros, e mais do que conselheiros. Naquela época de Salomão havia muito comércio internacional e muitas
muitas pessoas tinham que defender os interesses de Israel nas cortes dos países vizinhos. Então surgem os embaixadores. Os embaixadores devem aprender a falar bem, devem aprender a ter modos, devem aprender a como lidar-se na mesa dos grandes, né, para não fazer fiasco. Então, existe um segundo lugar onde essa sabedoria é cultivada, quer dizer, nas cortes dos reis. E atribui-se a Salomão a ideia de recolher e ensinar pessoas para que representassem bem e pudessem se comportar de acordo, né, nas embaixadas estrangeiras. Então, por isso se atribui a Salomão essa iniciativa de ensinar, ou de recolher, né, ou de formar uma escola para a elite da época. E por isso Salomão pegou a fama de ser o rei sábio. Mas vocês sabem como é que é, né? A gente diz muitas vezes que o governador tal construiu aquela ponte, mas quem construiu foram os construtores, o governador só mandou construir. Assim é a mesma coisa com Salomão. Salomão não fez quase nada, ele mandou fazer, ele manda fazer as coisas. E os sábios dele é que recolheram muitos provérbios, muitos contos, muitos relatos, mas quem levou a fama é o próprio Salomão. Então, esses dois lugares são os lugares da sabedoria, onde se cultiva a sabedoria, na instrução da família e na instrução da corte para gente sábia que vai representar o Estado. A sabedoria da família é bastante, vamos dizer assim, está bastante ainda dentro de um ambiente rural. Se você vê, por exemplo, Provérbios 27, você vai ver que ali os provérbios dão a instrução como um agricultor ou um pastor deve se comportar. 27, versículo 3, diz aqui: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ou seja, alguém está dando ideia e sugestão de como a gente deve cuidar das ovelhas. E cuida dos teus rebanhos. Depois, o agricultor: quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes. Ou seja, ele está instruindo aqui quando é a melhor época para tosar as ovelhas. Então, é uma instrução prática para a vida agrícola e a vida pastoril. Um exemplo do lugar na corte, vocês podem ver em Provérbios, por exemplo, 16, versículos 12 em diante, diz aqui: a prática da impiedade é abominável para os reis. Está falando dos reis aqui agora. Porque com justiça se estabelece o trono. Aqui se dá uma sugestão de como um rei deve governar o seu país. Depois, no versículo 14, o furor do rei são mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Aqui é uma instrução para os conselheiros reais. Às vezes o rei está de mau humor. Isso não é bom, porque aí ele pode tomar decisões erradas. Então a pessoa sábia que está ao seu redor deve saber como acalmar a ira do rei, para que ele não tome decisões erradas que depois vão redundar em fracassos e catástrofes. Então, instrução às pessoas como se lidam no conselho real, né? Então, é um exemplo desse outro lugar, da escola, da elite nas cortes reais. Bom, como eu falei, qual é a intenção da sabedoria? A sabedoria israelita tradicional quer entender as regras que o Deus Criador colocou no mundo.
como funciona a natureza, como funcionam os fenômenos das relações humanas, das relações políticas, das relações econômicas, como tudo isso funciona, a sabedoria quer entender. Para quê? Para poder passar adiante, para poder viver de acordo com elas, não se indispor com elas, para poder viver, quem sabe, melhor, e não ter fracassos na vida e não errar na vida. Essa é a intenção da sabedoria. Ela quer instruir gerações jovens a não cometer erros e assim possibilitar que essas gerações sejam mais felizes. Se isso a gente tem em mente, a gente pode evitar um monte de problemas que existem hoje porque a gente não interpreta corretamente a sabedoria. Eu digo novamente, porque isso é fundamental. A sabedoria quer ensinar como se deve viver para conseguir fazer o bem, para que todos possam usufruir do bem das leis que Deus criou. Agora, nesse ponto, a gente já pode notar que essa sabedoria é bastante otimista, né? Ela tem a esperança que a gente possa conhecer as normas que regem a natureza e o comportamento humano. Para nós, isso nem sempre é tão automático. A gente, às vezes, não sabe direito como funcionam as coisas. Mas a sabedoria é otimista. Ela diz, nós podemos conhecer e, mais ainda, nós podemos viver de acordo com essas normas que regem a natureza e a humanidade. Bom, agora, uma coisa segunda que nós precisamos, antes disso, nós temos no Antigo Testamento muita literatura de cunho sapiencial, o que reflete esse movimento da sabedoria. Nós temos os livros tradicionais, por exemplo, a coletânea dos provérbios. Os provérbios breves, aqueles provérbios bem curtos, que a gente consegue memorizar, são a forma básica de transmitir conhecimento. Porque você pode memorizar, você pode guardar, você leva para a vida inteira um provérbio, né, que nós conhecemos, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todo mundo viu uma vez, não esquece e sabe o que significa. Então, aproveita esse provérbio para a vida, né? Então, temos o livro de Provérbios, que é um livro que das sentenças mais antigas. Agora, nós temos outros livros que refletem a sabedoria. O otimismo da sabedoria entrou em crise a uma certa hora, e o livro que reflete essa crise, podemos falar sobre isso mais tarde, é o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Jó acha que a gente não conhece tudo. A gente não sabe tudo, e a gente não consegue fazer tudo, e mesmo que a gente faça tudo certo, não dá certo. Né? Então, aqui nós já temos um livro que diz, olha, essa coisa da sabedoria tem furos ali, nem sempre as coisas fecham. Né? Eclesiastes é a mesma coisa. Né? Eu sempre digo que Eclesiastes é o livro pós-moderno do Antigo Testamento. Né? Ali tudo está embaralhado, tudo está confuso, nada mais está de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? A vida da gente não tem mais regra. Né? Então, as coisas estão se confundindo. Né? Então, é o desespero de que não existe mais regra. Né? Enquanto que a sabedoria busca e quer encontrar as regras e acha que consegue encontrar as regras, Eclesiastes diz, não dá mais para fazer, não dá para mais confiar nas regras. Né? Pergunta, será que tem regras? Né? Tem um tempo para tudo, tem um tempo para guerra, tem um tempo para paz, tem um tempo de rir, tem um tempo de chorar, está tudo misturado. Né? Bom, e temos, além de Provérbios, Jó
e Eclesiásticos, nós temos diversos salmos, que são chamados de salmos sapienciais. Esses salmos, geralmente a gente pensa, salmos são orações, né? Ou são orações de louvor, adoração, ou são orações de lamentação e de prece, de pedido, ou são orações de confiança ou de agradecimento. Mas existem salmos que não são orações. Vocês certamente já notaram que alguns salmos são apenas reflexões. Exemplo que todos conhecem é o Salmo 1. O Salmo 1 não é uma oração. O Salmo 1 nem se dirige a Deus. O Salmo 1 é uma reflexão. Como é que começa o Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, não é uma oração isso. É uma reflexão sobre quem são pessoas que andam nas normas de Deus e não se assenta ou não vai pelo caminho dos pecadores e que se obedecem à lei do Senhor. Então, aqui aparece um salmo que reflete sobre como são as pessoas justas que obedecem e vivem de acordo com as normas da criação e como são as pessoas que não fazem isto. Né? Ele vai continuar dizendo as pessoas que vivem de acordo com as normas da criação vão ser como uma árvore plantada à beira de córregos que tem água. Ou seja, ela vai vicejar, ela vai crescer, vai verdejar e não vai nunca perder o seu verdor. Enquanto que as pessoas que não vivem de acordo com essas normas vão ser como um deserto. Ou então, o Salmo 127, vocês certamente conhecem, a Franciele conhece esse salmo, porque geralmente a gente pega esse salmo para núpcias, quando tem um ritual de casamento, matrimônio, a gente usa muito esse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quer dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Quer dizer, o trabalho que a gente realiza pode redundar em nada se ele não for construído no temor do Senhor, ou na sabedoria que Deus nos dá, ou que Ele nos deixa entrever nas normas da criação. Quem age de acordo, quem trabalha e constrói de acordo com as normas ditadas por Deus, essa pessoa vai ter uma casa. Quem não fizer isso, a casa vai ruir. Em vão trabalham os que não se atêm a essas normas. Além disso, então temos Provérbios, Jó, Eclesiásticos, alguns salmos, tem mais do que esses que eu citei. A segunda parte do Salmo 19, o maior salmo da Bíblia, que é o 119, também é um salmo sapiencial, porque ele louva, exalta a lei do Senhor que a gente deve cumprir para que as coisas deem certo. Além disso, temos alguns contos, algumas histórias, algumas narrativas que também são influenciadas pela sabedoria. Um exemplo clássico é a novela de José. Vocês conhecem toda essa bonita história, essa bonita narrativa, onde José é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, não é? E no Egito ele foi trabalhar na casa de um Potifar, e onde é que ele se manteve firme, porque a esposa do Potifar queria seduzi-lo e ele não se deixou seduzir, manteve-se, portanto, fiel às normas da sua religião, e com isso, apesar de manter-se fiel, foi jogado
nas masmorras, foi jogado na cadeia, e por causa dele ter sido jogado na cadeia, ele teve contato com o faraó, e por causa desse contato com o faraó, ele se tornou o grão-vizir do Egito. Ou seja, moral da história, Deus não aparece lá, porque Deus se escreve certo por linhas tortas. Os irmãos queriam que ele fosse escravo, e só porque eles queriam que ele sofresse, ele conseguiu ser o maior do Egito. Então, veja como Deus escreve, quer dizer, quem obedece, quem vive de acordo com as normas que regem a humanidade, dadas pelo Deus Criador, esse vai ter sucesso na vida. E agora nós estamos num segundo grande problema da sabedoria. A sabedoria pensa numa forma esquemática. Se vocês fossem escrever o esquema, ou desenhar o esquema num papel, vocês teriam que escrever no topo do papel, no centro, no topo, deveria escrever Deus, a ordem divina, as normas da ordem divina criada por Deus. Agora, no lado esquerdo, abaixo dessa ordem, tem aqueles que conhecem essa ordem e vivem de acordo com essa ordem e se adaptam a essa ordem. Essa pessoa que se adapta à ordem e vive de acordo com ela se chama de a pessoa justa, ou o que é a mesma coisa, a pessoa sábia. Sábio e justo é a mesma coisa. E no lado direito, vocês vão colocar as pessoas que não se adaptam a essa ordem, que não querem viver de acordo com essa ordem, que rompem com essa ordem, que se rebelam contra essa ordem. Essas pessoas são chamadas de tolas ou ímpias. Tolo e ímpio é sinônimo no livro de Provérbios. Então, a sabedoria pensa no esquema dualista. Existe o justo e existe o ímpio. O justo é aquele que quer viver de acordo com as normas que se pode reconhecer nas regras da criação do mundo. A pessoa tola e a pessoa ímpia é aquela que se nega a fazer isso. Agora, no lado esquerdo, né, que está escrito sábio e justo, vocês vão ter logo a consequência. A pessoa que é sábia e justa vai viver em harmonia e vai ter sucesso na vida. A pessoa que está no lado direito, que é a pessoa tola e ímpia, não vai viver em harmonia com as normas de Deus, não vai viver em harmonia com a ordem da criação e por isso vai fracassar na vida. Este esquema é um esquema que hoje se usa de maneira muito errada, eu vou falar isso depois. O que o esquema quer dizer? O que ele quer, o que a sabedoria quer dizer com esse pensamento esquemático? A gente hoje em dia não pensa mais esquematicamente, a gente não pensa mais dualisticamente, não existe mais o preto e o branco. Existem muitas cores de cinza no meio, né? Mas aqui o esquema pensa em preto e branco, né? Então, o que se quer dizer é o seguinte, é que a pessoa que faz o bem terá, por efeito, um bem. E a pessoa que faz o mal colocará em movimento uma energia que mais cedo ou mais tarde vai cair sobre a cabeça daquele que fez o mal. Ou seja, quem faz o mal será prejudicado, quem faz o bem será beneficiado. Isto não é tão fácil de entender, porque tem um pressuposto. E esse pressuposto não mais é o nosso pressuposto na nossa sociedade individualista. O pressuposto desse esquema, para esse esquema funcionar, o pressuposto é o pensamento coletivo. Ou seja,
se alguém faz o bem, se todos fazem o bem, o coletivo sai beneficiado. E se o coletivo sai beneficiado, o indivíduo também sai. E se todos fazem o mal? Vamos dizer, pegar o nosso jeito brasileiro. Né? Todo mundo diz que no Brasil todo mundo quer sair ganhando, quer lucrar. Todo mundo quer lucrar. Mas se imagine, se todos querem lucrar, quem é que vai sair ganhando? Todos vão querer lucrar e todos vão sair perdendo, no fim das coisas. Né? Então, essa é a mentalidade individualista que quer lucrar, que quer tirar vantagem. Agora, o pensamento coletivo se cada um quer tirar vantagem, no fundo, também aquele que quer tirar vantagem será prejudicado, porque algum outro vai tirar vantagem dele. Né? Então, se a gente pensa coletivamente, o esquema mais ou menos fecha. Agora, se a gente pensa individualisticamente, não fecha. Bom, então, esse é o pressuposto do esquema dualista. Alguns provérbios que podem clarificar isto, elucidar isso. Eu gosto muito do provérbio 26, 27. É fácil de guardar. 26, 27. Esse 26 e 27 diz o seguinte: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Quem cava uma cova, subentenda-se, quem cava uma cova para um outro cair, nela cairá. Quem prepara uma armadilha para o outro, ele mesmo vai cair nela. Ou, quem rola uma pedra, pressupõe-se, para que role em cima do inimigo, essa mesma pedra vai rolar em cima de quem o revolve. Ou seja, quem faz uma coisa para prejudicar uma outra pessoa, coloca em movimento uma energia que mais cedo ou mais tarde vai rolar em cima da cabeça daquele que fez o ato, né, daquele que cometeu o mal. Isso funciona num pensamento coletivo. Né? Fazer o mal significa que faz o mal para o coletivo, e fazendo o mal para o coletivo, faz o mal para si mesmo. Essa mentalidade está toda ela, o livro de Provérbios está imbuído dessa mentalidade. Ou então, bem claramente, um outro provérbio, capítulo 10, versículo 30, provérbio 10, 30, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Então, quem faz o bem terá o bem em troca, quem faz o mal não terá sucesso. Na teologia tradicional, a gente chama isso de teoria da retribuição. É uma tentativa de qualificar essa mentalidade da sabedoria, essa mentalidade esquemática da sabedoria. Quem faz o bem vai experimentar o bem, quem faz o mal vai experimentar o mal. Né? Apesar de que não é uma retribuição simples e individualisticamente, né? Ela tem o viés, ou tem o atalho da coletividade. Né? E se a gente se a gente tira o atalho da coletividade, as coisas não começam mais a funcionar. Né? Porque nem sempre aquele que faz o mal vai sofrer o mal. Aliás, muitas vezes a experiência nossa é o contrária. Né? Quem faz o mal vai lucrar na vida. Quem faz o bem, às vezes, fica sofrendo. Né? Essa já é a pergunta do Jó. Né? Enquanto que no otimismo dos provérbios, se a gente pensa na coletividade, a gente pode dizer que é válida esse esquema. Então, um segundo pressuposto. O primeiro pressuposto é que
se trata de um pensamento coletivo. O segundo pressuposto é que todos vivem mais ou menos ou numa mesma condição. Ou existe uma sociedade igualitária. As condições iniciais são praticamente as mesmas. Quer dizer, não existe alguém que sabe muito e vai ter mais sucesso do que aquela outra pessoa que sabe pouco. Ou não existe um agricultor que tem muita terra e um outro que não tem terra nenhuma, por isso, né, não existe diferença entre o resultado da nossa ação. Né? As condições iniciais são as mesmas. Assim a gente pode entender, por exemplo, quando Provérbios 10:4 diz o seguinte: aquele que trabalha com mão remissa, ou mão negligente, ou preguiçosa, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Isso funciona em que sociedade? Preguiçoso enriquece, preguiçoso empobrece, trabalhador enriquece. Em que sociedade funciona isso? Não numa sociedade industrial. Não numa sociedade complexa. Isso funciona numa sociedade majoritariamente rural e igualitária, onde as condições iniciais são mais ou menos as mesmas. Senão, não funciona. Então, esses pressupostos a gente deve conhecer para que a gente não interprete errado os provérbios. Então, é claro que os provérbios não são ingênuos, a sabedoria não é ingênua. Ela conhece já alguns sinais de deterioração dessa sociedade igualitária. Ela sabe, por exemplo, os provérbios refletem que existem tesouros da impiedade. Provérbios 10:2, por exemplo, fala que há pessoas que ficam ricas fazendo mal. Só que essa riqueza não vai durar. Então, ela é consequente, que a riqueza conquistada por fraude, coisa assim, vai desaparecer. Ou então, ela conhece que existe língua enganosa, ou seja, que gente se aproveita através de mentiras, se aproveita de outros. Por exemplo, 21:6. Ou ela conhece o suborno. 15:27, Provérbios 15:27. Gente que aceita suborno, gente que decide nos julgamentos aceitando suborno. Ou ela conhece comerciantes que usam balança enganosa. Provérbios 11:1. E assim por diante. Eu poderia agora enumerar diversas coisas que os provérbios já sentem que existe coisa errada na sociedade. Mesmo assim, os provérbios continuam sendo otimistas, dizendo que isto não vai dar certo. No frigir dos ovos, aquele que roubou não vai ficar com a sua riqueza. Aquele que enganou no comércio e vendeu, né, um produto mais caro não vai usufruir do seu lucro. Ou aquele que recebeu propina para fazer um testemunho falso no julgamento vai se arrepender mais cedo ou mais tarde. Esse otimismo, né, é algo que os provérbios e a sabedoria tradicional ainda têm. Eles confiam que a sociedade ainda tem jeito, né? Eles ainda não desesperam. Assim como os mandamentos. Né? Os mandamentos também são otimistas. Né? Como diz o 4º mandamento? Ama teu pai e tua mãe para que prosperes e vivas muito tempo sobre a terra. Que coisa linda, né? Se você ama pai e mãe, honra pai e mãe, você vai viver muito tempo. Isso funciona? Bem, sempre funciona, mas é um estímulo. E esse é o terceiro pressuposto. Sempre os provérbios e a sabedoria quer ser um estímulo para uma ética que leve em conta o benefício coletivo. Sempre querem ser um estímulo, por isso o otimismo. Né?
A gente diz para uma criança, faz isso que vai ficar bom, né? Então a gente estimula, a gente não diz, olha, pode ser que fique ruim, coisa assim, daí o que vai fazer? Não, a gente quer estimular, né? Quer instruir os jovens a fazer o bem, quer instruir a mocidade para que elas contribuam para o bem coletivo da cidade, da família, né? Do mundo, da sociedade toda. Então, esse é o pressuposto básico. Eles querem instruir e estimular, por isso são otimistas. Não são ingênuos, mas são otimistas. É claro que muitas vezes, hoje em dia, a gente não tem mais esses pressupostos. E em vez de entender a sabedoria como sendo um estímulo à prática do bem, à ética do bem. Por exemplo, deixa eu dizer alguns dos ideais éticos dessa sabedoria. Eu acho interessante o Provérbios capítulo 14, versículo 31. Aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas a este honra aquele que se compadece do necessitado. Ou seja, quem oprime o pobre insulta a Deus. Quem se compadece do necessitado, honra a Deus. Então, aqui nós temos um ideal ético, dizendo que reconhecendo que existem pobres e ricos, mas que ambos são criaturas de Deus e que ambos devem ser respeitados. Ou então, Provérbios 19, 17. Eu leio. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. Esse provérbio nós conhecemos, não é? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Foi tirado daqui, do livro de Provérbios. É uma antiga sabedoria israelita. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Provérbios 19, 17. Ou então, até algo extraordinário, Provérbios 25, 21. Se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Isso aqui já é quase a lei do amor ao inimigo. Se alguém é teu inimigo e te aborrece, e tiver fome, dá de comer para ele. Não é amar o inimigo isso? Né? Então, existe um ideal ético por trás de toda essa instrução. A juventude, quem se ensina, é para viver de acordo com as normas de Deus, porque no fundo vai dar tudo certo. E se todos fizerem isso, todos vão se beneficiar disso. É claro que esse esquema da sabedoria traz problemas. Se a gente inverter o foco, se a gente não olhar para frente, mas olhar para trás, ou seja, se em vez de a gente estimular alguém a fazer o bem, tentar interpretar a realidade, aí a coisa não fecha. Por exemplo, deixa eu pegar o provérbio: quem é preguiçoso empobrece, quem é diligente enriquece. Isso é para ser um estímulo ao trabalho. Né? É um desestímulo à preguiça e um estímulo a trabalhar. Agora, se alguém diz, não, mas eu sou rico, portanto, eu sou trabalhador. Ou alguém diz, não, ele é pobre, portanto, é vagabundo. Está entendendo? Mudou a ótica. A gente está usando o esquema para julgar a realidade e não para estimular a uma ética. E aí não funciona. Se você usa o esquema da sabedoria como chave hermenêutica de interpretar a realidade, aí fura. Né? Aí fura tudo.
Como é que os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus, quando viram um cego de nascença, quem é o culpado? Já que ele é cego de nascença, é ele que nasceu ou são os pais dele? Então, tem uma pessoa doente, pergunta-se logo, né, deve ser culpa de alguém. Quer dizer, usa-se o esquema como chave hermenêutica para interpretar uma realidade. E aí não funciona. Né? Jesus diz, não se pode olhar para trás, tem que se olhar para frente. Né? Ele é cego porque nele vão se mostrar a grandeza do poder de Deus. Então, esse é um dos problemas que até muitas igrejas protestantes hoje em dia usam esse esquema para julgar, ou para interpretar realidades, julgando pessoas que... É cruel falar, mas há casos que a gente conhece que uma pessoa doente foi acusada de não ter fé, porque pessoas de fé não ficam doentes. Né? Isso eu acho que é até um crime, né? Mas eles se baseiam em quê? Se baseiam no esquema da sabedoria, mas viram a espada para o outro lado. Em vez de estimular a fazer o bem, eles pegam o esquema para julgar a realidade. Então, esse esquema da retribuição, quem faz o bem experimentará o bem, a uma certa altura entra em crise, né? A gente nota que isso aí nem sempre é verdade, né? E o livro de Jó, então, é uma tentativa de explicar por que pessoas boas têm que experimentar coisas ruins. Né? Pessoas que só fazem o bem e ficam doentes. Como é que a gente interpreta isso? Né? Pessoas que fazem o bem e vivem de acordo com as normas divinas e perdem tudo. Como é que a gente vai entender isso? Eu não vou antecipar isso, porque vocês ainda vão estudar o livro de Jó. Né? O Jó tenta responder essa questão muito difícil. Né? Se ele consegue uma resposta ou não, eu vou deixar em aberto. Né? Se vocês têm uma resposta ou não, qual a resposta que vocês vão dar, eu também vou deixar em aberto para vocês pensarem sobre isso. Né? Então, já falei de Eclesiastes. Eclesiastes também, né, não mais vê normas claras atrás do fenômeno da natureza, do fenômeno da criação, o fenômeno da comunicação, o fenômeno da economia, né? Mas ele consegue preservar algumas coisas que podem mudar a ótica de ver a realidade do mundo. Também isso eu não vou revelar para vocês agora, porque isso aí ainda vocês vão estudar. Né? Mas eu gosto muito do livro de Eclesiastes, porque ele é muito moderno. Né? Ele traz as nossas ansiedades. Jó também já é moderno, mas ele ainda fica no âmbito um pouco tradicional, no pensamento tradicional, até individualista, e também dualista. Ele não sai do dualismo, mas tudo bem. Eu gosto muito dessas chamadas novelas, as novelas que eu falei que é da novela de José, mas tem, por exemplo, tem outras novelas. Tem livros que na Bíblia protestante não constam, mas constam na Bíblia católica, são os chamados livros deuterocanônicos. Existe um livro lá que se chama Tobias. Eu acho genial a história do Tobias. É um livro da sabedoria, onde uma pessoa que tenta viver em meio a todas as adversidades do contexto, tenta viver de acordo com aquilo que ele acha que é certo, né? E no fim, só no fim, as coisas dão certo para ele. Né?
Então, vira, mexe, faz, através de todas as agruras e adversidades, o final é otimista. Assim como a novela de José. Apesar de todas as agruras que ele passa, se não houvesse as agruras, ele nem teria chegado aonde ele chegou, né? A novela de José tem sua chave hermenêutica bem no fim, no capítulo 50, versículo 20, ali que você sabe por que a gente conta essa história. De cor eu não me lembro mais. No finalzinho da história de José, no último capítulo do Gênesis, no versículo 20, diz assim, José diz para os irmãos dele, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Os irmãos tentaram fazer o mal. Porém, Deus o tornou em bem. Deus transformou o mal em bem. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, tudo redunda em benefício coletivo. Então, esta é a instrução, assim eles querem estimular a viver de acordo com as normas criadas. Por isso a sabedoria, o esquema da sabedoria é um esquema que requer humildade. Humildade em adaptar-se àquilo que Deus quer de nós. E não tentar fazer coisas próprias. Naturalmente, isso também pode ser mal interpretado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pode ser mal interpretado no seguinte sentido, né? As tradições que estão aqui é a lei de Deus. Esse é um risco que a gente corre, né? Aquilo que a gente acha que é tradicional, aquilo que nós aprendemos de nossos pais, aquilo que aprendemos da nossa cultura, aquilo que aprendemos da nossa igreja, tudo isso se transforma em ordem sacrossanta que não pode mais ser questionada. Então, essa humildade também pode ter um defeito, de a gente simplesmente aceitar o que existe como sendo ordem da criação divina. Então, vocês veem, a sabedoria tem muita coisa a ensinar, mas tem muitos defeitos que, se não entendidos corretamente, podem levar a julgamentos errôneos. É isso que eu posso falar sobre introdução à sabedoria. Agora, o mais é entrar em detalhes, né? Eu já falei 1 hora, eu acho que a gente poderia fazer um encerramento provisório aqui, e vocês poderiam contribuir com a sabedoria de vocês. Muito obrigada. Eu vou abrir, se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição. Eu não acolhi, várias pessoas entraram depois que eu fiz a acolhida, então pessoal de Recife, também tem gente de Teresina, nessa roda plural da noite de hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A roda está aberta, gente, se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone ou escrever no bate-papo. Pode ir, Cristina. Só abrir o microfone. Desculpa. Boa noite. Pastor, o senhor nos ofereceu um aperitivo acerca da teologia da prosperidade. E isso muitas vezes realmente é inquietante, vem muitas vezes nos impactar na necessidade de consolo, alguma pessoa que esteja passando por uma dificuldade e que nos confronta, né? Por que acontecem coisas ruins a pessoas que são boas?
E a gente sempre tenta pontuar acerca de que vejamos os sofrimentos como espaço de aprendizagem, como espaço de oportunidades, porque a gente não tem o conhecimento do todo, como na história de José, que o senhor tão bem trouxe à baila. Mas, de fato, há muitas vezes há dificuldade em lidar com o sofrimento, né? O senhor acho que resumiu muito a ópera quando falou que Jó se perguntava, Jó sinalizava que por mais que a gente faça tudo direitinho, podem existir furos. E de fato, isso muitas vezes nos inquieta, nos desafia o entendimento. Então, realmente essa temática de trazer os livros de sabedoria, os livros sapienciais para o estudo foi uma ideia muito oportuna, abraçada de coração. Muito obrigada, Franciele, e ao pastor também. Eu não sei se a Cristina espera uma resposta de mim, eu entendi mais como contribuição, mas para ajudar para sublinhar essa contribuição, eu acho que você colocou aqui a teologia da prosperidade. De fato, a teologia da prosperidade se baseia muito nesse esquema dualista da sabedoria, não é? Só que ela não tem o pressuposto da coletividade, né? A pregação dela é o indivíduo que faz o bem, esse indivíduo vai ser automaticamente beneficiado, né? Ou quem oferta, né, para a igreja vai receber 1000 bênçãos. Então, essa é uma postura bastante individualista que a sabedoria, o esquema da sabedoria não trabalha com esse individualismo, né? Ele trabalha com o benefício à coletividade e de rebote, somente o rebote é que vai beneficiar, assim como Jeremias diz, orai pelo bem-estar da cidade, porque no bem-estar da cidade está o teu bem-estar, né? Então, o bem-estar não é automaticamente, não redunda automaticamente em lucros para mim, né? Por isso eu não posso barganhar com Deus, né? Eu não posso barganhar com Deus, eu faço isso, aí você tem o dever de fazer isso por mim. É isso que é a base da teologia da libertação. Deus tem o dever, tem a obrigação de me abençoar se eu fizer alguma coisa. Então, essa mentalidade de barganha não está ainda no sentido da sabedoria. Mas você tem razão, né? A teologia da prosperidade trabalha, né, erroneamente a partir desses pressupostos da sabedoria. Tirando a coletividade, dá problema, né? Resumindo, se tirar a questão da coletividade, vai dar problema na interpretação. Micael, tu queres perguntar ou compartilhar? Pode ir. Exato. Não, ia assim, tirar uma dúvida, que até como pastor, fazer um complemento e uma pergunta, como o pastor falou, Deus a ninguém deve, né, até mesmo porque o máximo que ele já poderia dar para nós, que seria o seu filho, né, ele já nos deu, que foi Jesus Cristo sacrificado, para, né, que remisse todos os nossos pecados. Então, mais do que isso, um presente maior, a graça maior do que essa não pode existir. Então, tudo aquilo que a gente vem a fazer realmente é muito pouco, né, comparado àquilo que ele já nos deu, né? Então, é como se ele já começa o relacionamento com a gente, entre aspas, né? Claro que Deus é um Deus amoroso, bondoso, mas ele começa já um relacionamento com a gente tendo recebido muito de graça. A gente recebeu muito de graça, que foi a vida do filho dele. Mas a dúvida, pastor,
Se não me engano, foi até a tia Cristina que, eu posso estar enganado, mas creio que foi ela que deu para o Nicolau um livro que Quem Criou Deus. Acredito que o nome do livro é esse, Quem Criou Deus. Posso estar enganado, mas creio que sim. E lá nesse livro ele fala, né, sobre a questão da, né, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque o tema do livro é perguntas que crianças, né, assim, às vezes crianças fazem, né, para os pais, como, né, por que acontece coisa ruim com pessoas boas. E lá nesse livro ele dava uma explicação de que o mundo sofria por conta do pecado das pessoas, né, de que não é porque Deus quer que as pessoas sofram, mas porque existem pessoas egoístas, mas porque existem pessoas que querem promover guerras, é porque tem pessoas que são avarentas. Então, por conta do pecado de alguns, muitos sofrem, né? Então, por conta do pecado de um povo, a sociedade inteira, né, vem a sofrer. E aí, claro, essa é uma perspectiva e, obviamente, eu gosto muito da questão de ver várias explicações, porque realmente o Espírito Santo ele age em cada um e traz uma visão para cada um da palavra que realmente é a multiforme graça, né? Às vezes eu leio uma passagem e compreendo a coisa, né? O Senhor lê a passagem e compreende fala ao Senhor de uma forma diferente, mas não que elas vão se contrapor, mas sim se complementar, né? E às vezes há uma compreensão errada. Às vezes eu fico pensando, rapaz, será que eu estou pensando errado em relação àquilo que a palavra está dizendo? Sempre é um risco. E até a tia também conhece, e o meu amigo, ele é do Focolare. Eu tenho o meu sócio, né? Ele é do Focolare. E não sei se o senhor conhece o movimento, mas acredito que sim. E eles têm, né, dentro do movimento, uma parte que, se não me engano, é economia de comunhão. Se não me engano, eu acredito que seja esse o nome. Eu acho que é isso. Economia de comunhão, onde eles tentam promover a proposta de justamente um empreendedorismo, desenvolver empresas pensando na coletividade, né? Não simplesmente no lucro, mas pensando realmente no benefício do coletivo. Aí eles deram lá, eu vi lá alguns exemplos, como tinha uma padaria, né, que os lucros da padaria contribuíam lá para toda uma cidade, eu acredito que seja cidade lá, se não me engano o nome é Mariápolis, que eles têm, mas a minha dúvida seria em relação a essa questão de coisas ruins acontecerem com pessoas boas, né? Se realmente é por esse sentido de as pessoas sofrem pelo pecado de alguns, né? Tipo a avareza de alguns, né? Ou se é por outro rumo. Eu acho que você já deu a própria resposta. No começo você falou que há coisas ruins que acontecem sem que a gente tenha culpa, né? Quer dizer, o livro de Jó, por exemplo, ainda está limitado ao individual, né? Ele não pensa ainda não pensa mais no coletivo, não pensa mais, por exemplo, num pecado estrutural. Isso não está nem na viseira do livro de Jó. É claro que o livre-arbítrio com o qual nós fomos criados nos dá essa opção de fazermos o mal e prejudicar outras pessoas. As outras pessoas vão dizer, não é por culpa minha, e tem razão, né? É por culpa de alguém outro, no caso minha. Né? Então, a gente pode perguntar por que Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer o mal para uma outra pessoa? Isso é uma outra pergunta teológica que eu acho que nem resposta não tem. Mas a gente pode fazer essa pergunta, né? A gente pode tentar uma resposta também, né? Por que Deus não impede que nós façamos o mal? Né?
é a mesma pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então, por que Deus não impede que pessoas façam o mal? Por que Deus não corrige as ações humanas? Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que ser porque ele quer o amor. Ele não quer trabalhar com magia, mas ele quer trabalhar com amor. Ele não quer fazer atos mágicos para que nossa liberdade seja desconsiderada, mas ele quer que nós, na nossa liberdade, nos decidamos pelo amor. Né? Mas isso é uma coisa um tanto dogmática agora que a gente vai aprofundar bastante, mas eu acho que é por ali que a gente pode achar uma resposta. Né? Mas, sim, o livro de Jó ainda não vai por aquele caminho. Né? Eu não sei, esse livro que você leu, eu não sei qual é o livro que você está pensando, mas parece-me que eu não conheço. Então, eu não sei qual é a resposta que ele dá. Né? Eu acho que a resposta mais acertada, ou a tentativa de resposta mais acertada do livro de Jó, na minha compreensão, é a atitude pastoral. Ou seja, nós não podemos dar uma resposta cabal, definitiva, por que coisas ruins nos acontecem. Mas nós podemos, sim, dizer Deus está junto contigo quando isso acontece. Eu acho que essa é a resposta, no finalzinho do livro de Jó, que ele consegue dar. E eu acho que essa é a resposta que nós podemos dar como pessoas, né, como pastores e pastoras, como membros de uma comunidade, quando nós estamos diante de um caso de uma pessoa que está sofrendo alguma coisa pela qual ela não é culpada. Edwin, quer emendar? Boa noite. Muito obrigado, pastor Nelson. Eu estou gostando bastante desse seminário. Eu gostaria de ter, assim, apenas uma pequena contribuição, né, porque no começo do livro do Jó, acontece um cenário muito interessante, né, que eu acho que ele realmente é importante, né? Porque Jó, ele era, assim, rico, era feliz, e aí o diabo teve uma conversa com Deus. Ele disse, olha, não, tudo bem, ele tem muita fé porque você deu tudo para ele é feliz. Eu vou apostar com você que ele vai perder a fé, se eu tirar tudo dele. Então, começou, então, todo o sofrimento de Jó. Porque o diabo tirou a felicidade, a base dele, certo? Então, essa é uma situação que eu acho que é, sim, bastante significativa, certo? Nessa questão de que, por que existem algumas coisas que ocorrem de mal, mesmo com pessoas boas, né? Uma outra questão que eu gostaria também de ser um pouco mais iluminada, certo? Seria realmente aquela questão de o bom patrão e o mau patrão, né? Porque realmente existem pessoas que tratam os seus funcionários de uma forma miserável, outras pessoas fazem com que o ambiente de trabalho deixe todo mundo com uma certa satisfação, para a turma realmente retornar para casa. Então, existe também essa questão do bom patrão e do mau patrão, né? Então, seriam essas as duas questões que eu gostaria de sei lá, atender no ramo desse seminário. Obrigado. Eu também entendo como contribuição essas tuas duas propostas ou duas falas, né? E, de fato, eu não quero antecipar o estudo do livro de Jó, que você começou a antecipar, senão a gente vai estragar a pessoa que vai orientar. Eu não sei quem é que vai falar sobre o livro de Jó, né? Mas eu queria deixar no suspense toda essa questão, né? Os dois primeiros capítulos do livro de Jó. Os dois primeiros capítulos do livro de Jó são fascinantes.
São fascinantes, até hoje, são fascinantes. E eles têm muito conteúdo. E é uma tentativa de explicação. É uma das 3 ou 4 tentativas que se encontra no livro de Jó, né, de explicar por que as coisas ruins acontecem. Mas eu não vou antecipar isso, vou deixar isso aí para uma outra hora. Mas eu acho que está certo, né? Nós todos tentamos, de uma ou de outra forma, explicar isto. Faz parte da nossa vida, nós procuramos essas explicações, porque também nós, às vezes, sofremos e sentimos, não, mas isso aí não... Né? Por que eu mereço isso? Será que eu mereço isso? Não é essa é a nossa pergunta, né? Eu mereço isso? Né? E eu acho que o livro de Jó nos pode dar uma mãozinha nisso, né, para explicar isso. Eu não estou querendo me esquivar, mas eu não queria entrar nesse assunto porque aí implica em outras coisas mais. A gente vai ter que se aprofundar mais uma hora, né? Então por isso que eu estou fazendo um pouco assim de né, parecendo que eu estou tirando o corpo fora, não é isso. E eu vou ser um pouco maldosa, assim. O Jó vai ficar lá, vai ser o último estudo. Então dá tempo para quem ainda não leu, já começar a ler, já começar a fazer as suas anotações, as suas ponderações sobre o livro e as reflexões que ele traz também vão crescendo durante os estudos também das outras temáticas. Noab, tu queres falar? Sim. Boa noite a todos. Pastora Franciele, pastor Nelson. Acho que eu perdi um pouco aqui da explicação, pastor Nelson, e eu entendi, o senhor fez aí uma introdução aos livros de sabedoria e apresentou alguns pressupostos que nos ajudam a interpretá-los. E não sei se foi o 3º ou 4º pressuposto, é exatamente esse o ponto que eu perdi, que é a chave hermenêutica para trazer os ensinos dos livros de sabedoria para a realidade, para a nossa realidade. E o senhor disse que quando a gente tenta aplicá-los à nossa realidade, aí tem-se um problema. E existe uma chave hermenêutica para que não ocorra esse problema. Se o senhor pudesse novamente repor, eu agradeceria. O senhor até citou o exemplo do cego de nascença. E o senhor citou o fato de que, não sei se essa seria a chave hermenêutica, que não se deve olhar para trás, mas sim olhar para frente. É isso ou eu estou equivocado, por favor? Não, Abi. Então, é bom esclarecer isso, porque isso é um ponto-chave. O interesse, a intenção da instrução da sabedoria é de estimular a prática do bem coletivo. E por isso, ele usa o esquema. Quem faz o bem vai fazer um bem para um coletivo que depois mais vai refletir no bem daquele que praticou o bem. Esse é o pensamento da sabedoria. O pressuposto é que ele quer mostrar, ele quer ser um estímulo para a prática, para a ética, e não quer ser uma chave hermenêutica. Não quer ser uma tentativa de interpretar a realidade. Ou seja, não inverte a ótica. A sabedoria olha para frente. Faz isso que vai dar certo para todo mundo. Se todos fizerem isso, a coisa vai ficar boa. Isso é uma coisa. Agora, se você olha para o passado e diz, mas aconteceu aquilo para o fulano de tal. Então ele deve ter feito uma coisa muito ruim para acontecer isso com ele. Isto não é a intenção da sabedoria. Por quê? A sabedoria não quer interpretar fatos existentes, mas quer estimular fatos futuros. Eu não sei se eu consegui me entender agora.
Perfeito, perfeito. Clareou. Eu perdi esse momento. Ficou perfeito agora. Entendi perfeitamente, pastor. Obrigado. Mais alguém, gente querida? Miriam, pode falar. Ô, pastor, essa questão de por que acontece coisa ruim para gente boa, né? Hoje eu acredito que eu consegui captar, porque essa pergunta também tem pessoas que me fazem, inclusive em família, e eu não sei responder. E, por exemplo, na atuação da pastoral do cuidado, a gente visita pessoas que estão no hospital e a gente mesmo pode perguntar para si próprio, mas por que essa pessoa tem que passar por isso? Mas saber que Deus está sempre do nosso lado, não importa em que situação, isso já dá não sei, para mim dá uma tranquilidade, um alívio, um sossego. Não encontro agora a palavra, um conforto, né? Me sinto, não sei dizer, mas me sinto mais tranquila, sabendo, tendo presente que, não obstante a dificuldade, Deus está do nosso lado. Que a resposta forte aqui conta isso. Não importa se a gente não está bem, mas Deus está do nosso lado mesmo assim. Como diz Jó, até agora eu só ouvi falar de você. Agora eu te vejo. Ou seja, eu sinto a presença dele. Então, a presença de Deus é que dá sentido ao sofrimento. Não explica o sofrimento, mas dá sentido. Obrigada. Mais alguém? Senão eu tenho. Tu disseste que a sabedoria tradicional e a sabedoria entra em crise. E o que acontece depois? Depois que a sabedoria entra em crise? O que acontece com a sabedoria? Ela continua, né? Nas suas diversas manifestações, né? Tanto no estímulo à prática do bem, que são as normas, as regras, toda a igreja cristã vai ter essas normas, vai estimular, né? Toda a catequese cristã vai trabalhar nesse sentido, né? Porque os mandamentos são o quê? É uma tentativa de estimular a prática do bem, né? De acordo com aquilo que nós entendemos o que é bem, aquilo como a gente reconhece a vontade de Deus. Então, isso aí vai continuar até hoje, né? Você dá ensino confirmatório, você pede para eles aprender os mandamentos, e não só para conhecê-los, mas também a praticá-los, né? Então, isso é sabedoria, né? Nós estamos instruindo, estimulando, instruindo para que haja uma sociedade melhor, e temos algumas propostas de como isso pode acontecer. Por outro lado, a crise da sabedoria existe, né? Nós sabemos que há há males que existem pelos quais nós não somos culpados e que né, não deu certo, e que as pessoas humanas não são perfeitas, e que por isso há crises, e por isso há imperfeições, e por isso há maldade, por isso há, né? E Deus não simplesmente é um mágico que está manipulando lá no céu todo mundo, né? Quando alguém decide uma coisa, eu vou fazer isso, ele diz, não, tu não pode, agora vou mudar a tua decisão. Ele não é um manipulador, né? Isso acontece até hoje. Então nós estamos dentro dessa tensão, né, entre estímulo e coisa que não deram certo. Eu acho que a gente pode entender assim. É claro que é um pouco simplista, né? Chamar tudo isso aí de sabedoria. É que nós temos outros nomes e a coisa é bem mais complexa, né? Está perfeitamente coerente com todo o restante. Obrigada. Cristina? Pastor, Ieda? eu só queria
E que também não é castigo, né, pastor? Porque muita gente acha que está passando por um certo sofrimento seja castigo. Exatamente. Não é castigo porque, né, Deus não quer a morte do pecador, né? Nós sabemos isso lá do profeta Ezequiel. Né? Então, quando a gente estudar o livro de Jó, a gente vai entrar nesse detalhe. É castigo ou não é castigo? Os amigos de Jó dizem que é castigo. O Jó diz que não é. Então, vamos deixar os dois brigarem para ver quem tem razão. Cristina? Pastor, eu fiquei mobilizada aqui com a sua fala, quando o senhor fala que Deus não é manipulador. Por outro lado, Deus também não é omisso. E ele tem uma ação na história. E por conta dessa possibilidade dele de agir na história, de operar na história, eu acabei assimilando a duríssimas penas o conceito de que nós não teríamos livre-arbítrio. Foi um debate bem longo, porque a minha percepção inicial era de que sim, temos livre-arbítrio, e depois acabei assimilando que temos um livre-arbítrio bem parcial, limitado, ou seja, acaba não sendo um livre-arbítrio, como é que se diz? No sentido estrito da palavra, né? Então, eu gostaria que o senhor aprofundasse, se possível, se for oportuno, um pouquinho mais esses limites, né, em que Deus age, entre o fato de que ele não é manipulador e o fato de que ele não é omisso, né? Você uma questão tem eco, né? Uma questão do luteranismo muito importante e muito discutida. A questão do livre-arbítrio. Você sabe que o Lutero escreveu um opúsculo, um folhetim, chamado De Servo Arbítrio, dizendo que não existe livre-arbítrio. O próprio Lutero fez isso, contra um humanista da época, o Erasmo, né, que escreveu um opúsculo chamado do livre-arbítrio. Então, até hoje se discute quem tem razão. Nós temos livre-arbítrio, nós não temos livre-arbítrio. E você disse uma palavra aí muito, muito inteligente. Nós, muitas vezes, pensamos que temos livre-arbítrio, mas somos motivados por desejos bem egoístas. E Lutero entende isso, ele vê a dimensão profunda dos desejos e dos interesses humanos e acha que isso é liberdade, né? Lutero coloca em xeque isso, mas isso pode não ser liberdade, aquilo que você acha que é liberdade, né? Porque toda liberdade é responsável. Eu tenho liberdade para fazer o quê? Eu tenho liberdade para fazer tudo que eu quero? Não tenho, né? Quer dizer, por isso Lutero diz, olha, ou a tua liberdade está sendo orientada por Deus, ou está sendo orientada por teus próprios desejos. Então, essa dimensão crítica desse termo liberdade é que Lutero quis colocar em discussão, né? Porque liberdade não é aquilo que a gente sempre quer fazer. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente não quer fazer, né? Porque a gente é envolvido, a gente é estimulado, a gente é levado a fazer coisas, né? Como diz o apóstolo Paulo, eu quero o bem, mas eu sou levado a fazer coisas que eu não quero. Então a liberdade é um termo que a gente pode burilar.
que a gente pode discutir. A liberdade a gente pode contestar também, se isso é liberdade ou não é liberdade. Então, eu acho que Lutero colocou isto. Mas eu acho que ele não quis dizer que nós não devamos tomar decisões, né? Senão toda a teologia dele ia por, né, águas abaixo. Ele acha que nós, seres humanos, temos que tomar decisões, né? E essas decisões devem ter uma orientação clara, né? E essa orientação, ele diz, Jesus Cristo é a nossa orientação, esse é o nosso crivo, esse é o nosso espelho, né? Essa é a nossa liberdade, a liberdade de fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Se ele já diz isso, liberdade de fazer aquilo que Jesus quer, então ele já está colocando em xeque a nossa própria liberdade, daquilo que nós desejamos. Então, está vendo a tensão que existe no termo. Mas é uma discussão que vai longe, né? Mas você tem razão, a gente não pode dizer que Deus nos tira toda a decisão. Ele quer que nós nos decidamos, mas quer nos dar a orientação de como nós devemos decidir. Micael, quer encerrar uma última questão? Falando um pouco em relação a esse último ponto, né, que a tia Cristina levantou sobre o livre-arbítrio, e também, até mesmo, do mesmo livro tinha essa mesma pergunta, né, se os seres humanos têm livre-arbítrio ou não, que, assim, da minha compreensão de livre-arbítrio, eu acredito que o ser humano é livre, né, a partir do momento em que ele age segundo os frutos do Espírito, né? Ele é livre quando ele não está sobre o jugo da carne, né? Quando ele está sendo guiado pelos desejos da carne, que eu acredito que seja mais ou menos, né, posso até estar enganado, mas seja mais ou menos isso que Lutero está dizendo, né, que o ser humano ele não é livre quando ele está agindo conforme os desejos da carne, porque ele está sendo induzido por essa escravidão, que no caso seriam todos aqueles desejos que estão lá elencados em Gálatas 5, né, que eles falam sobre os desejos da carne. Então, quando a pessoa toma essas decisões, ela não está sendo livre, né, ela está sendo guiado pela carne, através dos vícios, né, que isso realmente é muito forte, porque o vício, aquilo que está entranhado realmente na carne, acaba sendo uma escravidão e a pessoa não tem liberdade no momento em que ela toma aquela decisão. Mesmo que é um perigo dizer que a pessoa não é responsável, porque, por exemplo, quando eu digo que a pessoa está sendo levada pela carne a tomar uma atitude, é como se eu tornasse ela apenas vítima daquela decisão que ela, né, foi induzida a tomar. E isso, né, pode ser extremamente perigoso, porque a pessoa comete um crime, comete uma barbárie, e ela pode se omitir, né, em dizer que não, aquilo aconteceu porque ela foi induzida, mas não porque de fato ela fosse ruim, né? Mas existe, né, esse limiar, né, essa questão essa linha muito tênue de a decisão da pessoa quando ela age segundo o Espírito, né, de quando ela age com amor, com paz, longanimidade, benignidade, bondade. Então, quando ela age com isso, se isso é realmente a liberdade, porque ela está agindo segundo os frutos do Espírito, e no Espírito a liberdade, então, se aí a liberdade, no momento em que você está na sua plenitude no Senhor, vivendo em Espírito, e aí sim existe a liberdade aqui nessa vida, e na outra vida, quando você vive apenas pela carne, aquilo não é você simplesmente mais uma escravidão, você sendo guiado, né, por essa carne que você nasceu com ela, com esse pecado que você nasce com ele, e isso que está lhe induzindo. Mas vivendo nessa carne, não há nenhum espaço ali para a liberdade. Onde é que entra em si a culpa
digamos assim, da pessoa quando toma a decisão errada, porque, obviamente, né, a palavra fala que a pessoa ela vai ser responsabilizada diante dos homens. Então, se a pessoa comete um crime, né, ela vai ser responsabilizada diante da lei dos homens. Mas para Deus, claramente, para Deus, isso foi uma atitude da pessoa ou não? Aquilo foi uma atitude da pessoa, ali foi uma atitude apenas induzida e que, claro, né, Deus a todos perdoa, né, todos os pecados são perdoáveis, mas onde é que está o limiar aí, realmente, nessa questão? Você coloca o dedo na ferida, né? Exatamente isso. A teologia paulina você representou muito bem aqui hoje à noite. Eu procuro evitar a questão dos pecados da carne e as ações do espírito, porque ela geralmente tem uma tendência moralista hoje em dia, né? Apesar de Paulo não ter pensado em moralismo quando falou disso. Mas você falou bem, né? Estar sob influência de uma coisa ou outra coisa não tira a decisão humana, de modo que quem decide não é o Espírito Santo. Quem decide somos nós, e por isso nós temos que ser responsabilizados, né? Onde existe o limite, até onde nós somos influenciados nós somos levados pelos dons do Espírito e aonde nós tomamos a nossa decisão, isso é uma coisa muito subjetiva. Eu acho que eu pelo menos não teria agora critérios objetivos para dizer os limites entre uma e outra coisa estão ali, né? Aí você perguntou demais para mim. Essa aí eu acho que a gente tem que pedir para o Espírito Santo mesmo. É só para o Espírito Santo, para Deus dizer. Mas você colocou bem a problemática do livre-arbítrio. Quando é que nós... E você colocou bem, não tira a nossa responsabilidade, mesmo que nós estejamos sob influência das boas ações de Deus, dos bons fluidos do Espírito, dos dons do Espírito Santo, não nos tira a responsabilidade. O profeta Jeremias dizia: Nabucodonosor é um instrumento escolhido por Deus para trazer o juízo ao povo de Israel, porque o povo de Israel não cumpriu a sua parte da aliança. Mas mesmo assim ele diz, mas Nabucodonosor é responsável por aquilo que ele faz. Ele não vai escapar dessa. Quer dizer, você conhece, há uns 20 anos atrás descobriram uma tal de Epístola de Judas. Quer dizer, descobriram não. Ela já existia há muito tempo, mas chegou novamente a se falar dela com bastante entusiasmo. E essa epístola diz que Judas não teve responsabilidade na traição de Jesus, porque ele foi predeterminado a fazer isto, porque se ele não fizesse isto, Jesus não teria morrido como Cristo na cruz. Então, é um escrito gnóstico que quer tirar de Judas a sua responsabilidade pela decisão que ele tomou, né? Então, isso eu acho que não é o que nós pensamos.